dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo. A você que me acompanha aqui, a você que é novo e inscrito aqui no canal, a você que tem acompanhado os meus estudos bíblicos aqui fora do canal. Gostaria de agradecer pela presença de vocês, por estarem aqui comigo todos os dias estudando a Palavra de Deus. Nada como a gente estar se alimentando diariamente da Palavra de Deus, certo? Gente, nós paramos no capítulo 7 ontem, retornamos hoje no capítulo 8 do livro de Mateus. E hoje nós vamos entrar assim num assunto muito, mas muito assim incrível, que são os milagres que Jesus fazia, sabe? As pessoas, ainda muita gente pensa, tem muito assim, isso muito como ficção. Imagina mesmo que Jesus transformaria peixes, 2 peixinhos e 5 pães para uma multidão. Então, as pessoas ainda são muito leigas no quesito de acreditar que isso é verdade mesmo, sabe? Então, hoje nós vamos estudar os milagres que Jesus fazia. E eu vou dizer para vocês assim, gente, é verdade. É verdade porque eu vivo milagres na minha vida. Eu me chamo milagres, eu já vivi muitos milagres na minha vida. Em relação à minha saúde, em relação a acontecimentos na minha vida, sabe? Então, eu sou prova viva de que Jesus realmente faz milagres mesmo. E o quanto ele se agrada de quando nós temos fé, porque é através da fé que os milagres acontecem. Acredite ou não, é assim que acontece. Dependendo tanto de fé que você tem, o milagre ele é possível ou não é possível de acontecer, certo? Então vamos continuar. Se você tem a sua Bíblia aí, me acompanha, já curte esse vídeo, já compartilha com uma amiga, com um amigo, com um parente, com as pessoas em sua volta, para me ajudar a fazer com que esse canal cresça, para me ajudar também a fazer com que outras pessoas me ajudem a fazer com que esse canal também seja monetizado, tá? Para que também outras pessoas recebam a mensagem de Deus, a palavra bíblica, certo? Então, se você é uma pessoa generosa, compartilha esse vídeo. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 8. Fala então dos milagres de Jesus Cristo. Vamos lá. Jesus, começando então no versículo de número 1. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então, um leproso chegou perto dele e ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Olha só, no momento que ele diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser, ele já estava demonstrando fé. Entenderam? Não é só Jesus que tinha fé. As pessoas também que eram curadas por Jesus tinham fé. Ou muitas vezes nem a pessoa que era curada, mas as pessoas que estavam em volta, vejam só, analise bem a situação. Às vezes as pessoas que estavam em volta tinham fé e aí por isso a pessoa também era curada. Vou provar isso para vocês. Olha só, prestem atenção. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. Era assim, questão de segundos. Imagina, questão de segundos, Jesus curava uma doença, gente. Questão de segundos. Versículo de número 4. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Ou seja, no momento que eles tivessem certeza, né, que de fato ele estava curado, na verdade ele já sabia, né, através da cura que Jesus proporcionou na vida dele, através da fé dele, ele pediu para que ele fosse ao sacerdote ser examinado, então ele fosse oferecer sacrifício a Moisés. Ou seja, assim, Jesus estava dizendo em outras palavras: meu filho, agora que você é curado, vá e ofereça, né, as suas ofertas, a gratidão a Deus. Vá oferecer, né,
sacrifícios, né, ao Senhor. Ou seja, quando nós somos curados por Deus, quando nós recebemos um milagre de Deus, nós temos que prestar honra a Deus. Nós temos que estar sempre honrando Ele. Continuando. Jesus agora cura um empregado de um oficial romano. Quando ele entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que ele o curasse, o seu empregado. Então, o chefe também tinha muita fé. Vejam só, ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. E aí Jesus disse: eu vou lá e vou curá-lo. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Ele era muito, mas muito admirador de Jesus, muito temente a Jesus. Ele tinha tamanho temor e amor a Jesus que ele disse que ele chegou a dizer para Jesus: não, o Senhor nem merece entrar na minha casa. Sabe, esse amor, esse temor que nós deveríamos todos nós ter a Jesus, sabe? Ao ponto de dizer: Senhor, eu não mereço nem estar na sua presença, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos fazendo coisas feias, sabe? Esse temor, esse amor, essa adoração, todos nós deveríamos ter a Jesus. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. Estava dizendo que ele era chefe, que ele dava ordenanças e os empregados obedeciam. Estava explicando isso a Jesus. E Jesus prestando atenção. Imagine só, né? Ele era chefe, dava ordens aos empregados e ele estava, né, fazendo uma proposta para Jesus. E eu imagino assim a situação assim de Jesus analisando a proposta dele, né? O tamanho da humildade que Jesus tinha, o tamanho da humildade em pessoa, que ele podia dizer assim, se ele fosse uma pessoa arrogante, né? Cara, tu está mandando em mim, sabe? Mas não, sabe? O que Jesus fez? Jesus, ele analisou o lado positivo dele, sabe? E isso todos nós deveríamos fazer. Toda situação, todo acontecimento, toda pessoa que entra em nossas vidas, tudo que acontece à nossa volta, nós deveríamos fazer o mesmo. Nós sempre deveríamos olhar com os olhos bons para cada acontecimento, para cada situação. Sempre olhar o lado bom das coisas ruins. Porque se você querendo ou não, se você analisar, o oficial estava dizendo assim: não faz isso, faz isso. Praticamente ele estava mandando em Jesus. E o que Jesus fez? Ele olhou o lado positivo dele, sabe? Ele não disse assim: cara, tá mandando em mim, não, sabe? Ele olhou o lado bom. Todos nós deveríamos olhar para as pessoas com os nossos olhos bons, independente se a pessoa estivesse fazendo algo ruim. Tem que sempre ver o lado bom da coisa ruim. Sempre, sempre. E aí a vida de todas as pessoas vão melhorar, sem dúvida nenhuma. Cada situação, cada acontecimento, nós deveríamos olhar com os olhos bons, sabe? Olhar para as coisas como Jesus olha, entender as situações como Jesus entende, e não ficar levando para a malícia, para o egoísmo, para as coisas ruins. Não, nós temos que olhar com os olhos bons. Olha a resposta que Jesus deu para ele. Veja só. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tamanha fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do oeste e do leste e do oeste e sentará à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino dos céus são jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Aqui Jesus se refere, gente, às pessoas de pouca fé, sabe? Jesus, ele se agrada demais com as pessoas que têm fé nele, sabe? Ele fica assim com os olhos brilhando. Agora, as pessoas que têm pouca fé, Jesus fica irado. Ele fica decepcionado. Vocês viram ali, né, o que ele disse? Ó, continuando. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Vejam só, gente.
Vejam só a maneira como Jesus pensava, a maneira como Jesus agia, a maneira como Jesus se comportava diante das situações. Sabe, nós devemos sempre buscar poder entender o que de fato a palavra de Deus nos promete. Quais são as promessas de Deus nas nossas vidas e acreditar nas promessas de Deus. E não se apegar aos medos, sabe? Às circunstâncias, ao que as pessoas dizem, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus é fiel. E Jesus, ele fica completamente feliz quando nós confiamos e estamos em fé nele. Olha que coisa linda. Vejam só como é o relacionamento que Jesus gostaria que nós tivéssemos com ele. Uma relação de fé. Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele na cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. O que são demônios? São espíritos ruins, que morreram ruins e estão pelo mundo fazendo coisas ruins, sabe? Então assim, quando nós estamos em pecado, quando nós não estamos dentro das vontades de Deus, quando nós não estamos seguindo princípios, quando nós não estamos seguindo mandamentos, estamos pecando, o que acontece? Nós somos dominados por demônios, sabe? E aí nós não lutamos contra o nosso corpo, contra a nossa carne, contra o nosso ser. Nós estamos lutando contra espíritos ruins dominados pelas pessoas. Então as pessoas são dominadas por esses espíritos ruins. Sabe? E isso todas as pessoas deveriam entender. Às vezes as pessoas olham para uma outra pessoa que está dominada por esses espíritos e ficam com raiva da pessoa. Mas não é a pessoa, é o que está nela, sabe? Olha, vejam só. Então ele se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônio. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curavam todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. A gente vai contar um negócio para vocês. No ano passado, não me recordo o mês, assim, mas estavam acontecendo umas coisas muito estranhas, sabe? Umas coisas muito estranhas. E aí um dia eu tava em oração. Aí eu tava deitada já dormindo. E aí eu disse assim: Senhor, eu estou aqui em profundo arrependimento. Sabe, eu comecei a chorar, a falar com Jesus, né? E aí eu disse assim: Senhor, se existe algum espírito ruim que domina as minhas ações, em nome de Jesus Cristo, que saia agora. Gente, sério, eu senti um espírito ruim saindo assim, sabe? Eu senti no meu corpo assim, aquele espírito saindo assim, indo embora, assim, sabe? Vocês têm noção, quando nós estamos em pecado, nós temos que entrar em arrependimento, sabe? Seja lá qual for o pecado, o falso testemunho, sabe? O adultério, qualquer coisa que você faça que possa, né, fazer com que espíritos ruins estejam sobre você, você deve se arrepender profundamente. Entrar em oração, se arrepender, se ajoelhar. Se for preciso, colocar a cara no chão e pedir: Senhor, me perdoa. Tira de mim. Aí quando você faz uma oração verdadeira de arrependimento, Jesus, ele age. Jesus, ele trabalha na sua vida. Continuando, gente. Continuando. Olha só. Vocês pararam para pensar sobre isso? O quanto é importante a gente se arrepender das coisas que a gente faz, que a gente sabe que não está de acordo com a palavra. E o quanto Jesus está o tempo todo querendo estar conosco. Então, você que está escutando isso, você possa fazer isso também. Ter essa comunhão com Jesus, porque Ele está assim, esperando por isso. E lá, a palavra diz também, né, que lá no céu, quando uma pessoa se arrepende, existe uma festa dos anjos pela pessoa que se arrependeu dos pecados. Existe uma festa no céu. Olha que coisa linda. Jesus, então, né, lá no versículo 17, no capítulo 8, diz assim: Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Versículo de número 18.
Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde que for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Vocês viram isso, gente? O Jesus Cristo, né, com todo o chamado dele de estar aqui entre nós para nos ensinar como nós deveríamos ser, para nos livrar do pecado depois quando ele foi entregue à cruz, para nos mostrar, né, as nossas falhas, os nossos erros, a importância do arrependimento. Ele disse, né, as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Ele estava dizendo que ele estava numa missão, que ele estava aqui para cumprir essa missão, então ele não poderia simplesmente parar e descansar. Quando nós estamos em propósito com Deus, quando nós estamos vinculados com Ele, nós não podemos nos desviar dos caminhos dele, porque vai só fazer com que o tempo seja perdido e que nós sejamos prejudicados com isso. Um outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e o sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Gente, olha que pesado isso, né? Senhor, primeiro deixe-me que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que ele estava dizendo isso? Que os espíritos estavam ali vendo o que estava acontecendo, que nós, né, depois que nós estamos na eternidade, nós vemos espíritos, os próprios espíritos fazem isso. Jesus, ele está o tempo todo nos lembrando disso, gente, que a vida é só uma passagem, que daqui para frente nós temos outra vida na eternidade. Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele, de maneira que até as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: Socorro, Senhor! Nós vamos morrer! Aí Jesus respondeu: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Sabe, Jesus estava sempre pegando no pé das pessoas por conta da falta da fé, sabe? Sempre. Como é pequena a fé de vocês? Como vocês têm pouca fé, homens de pouca fé? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e que tudo que estava em volta. Então tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda o vento, que manda até no vento e nas ondas? Em outras versões, né, está escrito de outra forma, mas é isso que quer dizer. Jesus cura 2 homens dominados por demônios. De novo, gente, lembrando, né, demônios são espíritos ruins que estão por aí fazendo coisas ruins dentro das pessoas. As pessoas são dominadas. Então, quando nós não estamos em Jesus Cristo, quando nós estamos afastados de Jesus Cristo, não é o Espírito Santo que está agindo, são outros espíritos. Quando Jesus chegou à região da Galileia, do lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por esses demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começavam a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. A palavra de Deus diz, né, que os espíritos ruins estão sempre em lugares áridos vagando. E deve ser horrível isso, sabe? Deve ser horrível, eles devem sofrer muito. Não os espíritos que foram queimados no inferno, mas os espíritos que foram, né, salvos e que estão por aí vagando, eles devem sentir assim
uma tremenda sensação ruim, assim. Eles devem viver, assim, procurando um corpo para se hospedar, sabe? Então ele pediu ali para Jesus, nos mande então para aqueles porcos, sabe? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que os espíritos ruins estão sempre procurando um corpo para repousar? Que os espíritos ruins estão sempre procurando alguém cair nos pecados para vir repousar e tomar conta da sua consciência, tomar conta das suas atitudes, tomar conta das suas ações, sabe? Por isso, todos os dias de manhã, gente, eu sempre digo, Senhor Jesus, que todas as minhas palavras, que todas as minhas ações, todos os meus comportamentos, tudo que eu fizer, seja guiado pelo seu Espírito Santo. E sempre quando eu vejo, gente, que alguma coisa que eu fiz não está de acordo com a palavra bíblica, eu entro logo, assim, em questão de minutos, assim, olha só como eu sou bastante, assim, temente nesse sentido. Questão de minutos, aí eu vi que pequei, logo entro em arrependimento, logo peço perdão, logo peço, assim, sabe? Sempre isso acontece, assim, com muita frequência. E quando nós fizemos isso, a presença do Espírito Santo se faz real, assim. Então, se você vê que você caiu em pecado, você fez alguma coisa que desagradou com Jesus, uma mentira, qualquer coisa, caia logo em arrependimento. E faça sempre essa oração, Senhor, que todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, todos os meus comportamentos sejam guiados pelo seu Espírito Santo. Senhor Jesus, se existe algum espírito ruim, que não venha do Senhor, que não seja o Senhor, que o Senhor expulse em nome de Jesus Cristo, pois no nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E aí, se você se arrependeu verdadeiramente, Ele vai expulsar, sabe? Então, que nós possamos ter sempre essa certeza que Jesus está conosco. Jesus, Ele espera ansiosamente pela manifestação dos seus filhos, sabe? Continuando, onde que eu parei agora? Cheguei até sair assim fora do contexto. Jesus, então, lá no versículo, Lá no versículo de número 29, eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus então com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Aí ele disse: pois vão, disse Jesus, bravo, imagina, Jesus conversava com os espíritos ruins, Os demônios foram entrar naqueles porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Imagina, gente, os porcos ficaram irritados porque estavam dominados por aqueles espíritos ruins, entraram no lago e se afogaram. Vejam como são as coisas. Sabe, às vezes nós vemos, assim, adolescentes usando drogas, caídos nas drogas, assim, pessoas se suicidando, se atirando de cima da ponte, sabe? Pessoas fazendo coisas horríveis, sabe? Nós vemos todos os dias, assim. São pessoas dominadas por espíritos ruins. E que se estivessem em santidade, estivessem, assim, voltados para o cumprimento de princípios e mandamentos, estariam vivendo uma vida de paz e tranquilidade. Vejam só. Sabe, agora lançaram, há pouco tempo, esses bichinhos na internet, até eu tenho um desses, sabe? Os Labubu. Eles são considerados, mini demônios. Que toda vez que você veja esses ursinhos na internet, que você olhe para eles, você possa se lembrar disso. Labubu, o ursinho, nada mais é do que um espírito ruim, A representação, na verdade, de um espírito ruim que pode entrar numa pessoa quando ela não está cumprindo os mandamentos de Deus. Já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Continuando. Versículo de número 33. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso. E também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando os encontraram, pediram com insistência que fossem embora da terra deles. Sabe, gente, isso é uma coisa particular minha, sabe? Eu não sei você, assim.
Eu não como carne de porco, não consigo. Minha mãe sabe disso, minha família sabe. Todas as pessoas que conviveram comigo sabem. Eu não posso nem com o cheiro da carne de porco. Mas isso é muito particular. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que amam, né? Não é proibido, né, comer a carne de porco. Mas se você come carne de porco, faça assim bem, mas assim, bem assado, bem frito mesmo, assim, ao ponto assim de que não tenham vestígios de espíritos na carne, sabe? Então lembre-se sempre de comer uma carne bem, assim, bem morta mesmo, assim, no sentido real da palavra, sabe? Certo, pessoal? Não sei se você... Tem outras passagens bíblicas que falam sobre isso, futuramente nós vamos falar sobre isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você tenha entendido, né, o que Jesus quer nos passar, a importância de nós termos fé nele. Espero que vocês estejam todos bem. Não esquece, curte, compartilha esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se você está passando por alguma dificuldade, não lembre, a oração e o jejum tem muito poder, muito poder. Então, Jesus está sempre conosco todos os dias, não se esqueçam disso. O nome de Jesus Cristo tem esse significado, Deus está conosco, certo? E lembrando, né, pessoal, você que vem aqui assistir os meus vídeos, nunca se esqueça, né, de antes de vir assistir os vídeos, sempre no seu quarto, de porta fechada, faça orações, tenha uma comunhão verdadeira com Jesus Cristo, porque não existe nada melhor do que acordar, orar, louvar o Senhor. Hoje mesmo de manhã eu estava louvando Ele em adoração, sabe? É muito bom nós estarmos em comunhão verdadeira com Jesus Cristo, porque Ele nos fortalece em espírito. Ele nos fortalece. Desejo a vocês um excelente, maravilhoso dia na presença do Espírito Santo de Deus. Um ótimo dia a todos.